Continuamos considerando como Deus quer construir os nossos casamentos. Em tudo na vida cristã, você sabe, no Novo Testamento, a gente vê a ênfase da importância da fé. A ênfase na importância da fé. E você já me ouviu usar essa definição de fé, que é acreditar que Deus está mais interessado do que nós em nos dar essa coisa. Isso é fé. Se você acredita, e eu não estou falando das coisas que Deus não prometeu. Para muitas pessoas é assim que acontece o evangelho. Só na saúde e na riqueza, o falso evangelho, né? Estão tentando acreditar em muitas coisas que Deus nunca prometeu. Deus prometeu que vai cuidar das nossas necessidades. Ele nunca nos prometeu a abundância. Alguns oram, por favor, nos dê o sorvete de cada dia, Senhor, mas é o pão de cada dia, né? Esse tipo de coisa boba, né? Esse tipo de orar por coisas bobas, terrenas, não estão prometidas, mas tem coisas que estão prometidas claramente na palavra e pelas quais a gente pode ter fé. E fé é acreditar que Deus está mais interessado em nos dar essas coisas do que a gente em receber. Eu sei que esse foi o meu problema durante muito tempo, porque ninguém me deu essa definição de fé. Eu estava muito ansioso em conseguir as coisas de Deus, mas eu estava tão relutante. Tinha algo em mim, né? E eu tinha que orar e jejuar, e nunca me levava a lugar nenhum. E eu pensava que Deus era um cara muito... como conseguir algo de um político, sabe? De um vereador. Que conceito errado o diabo retratou diante da maioria dos crentes, que mesmo as coisas que ele prometeu nas Escrituras, temos a ideia de que nós é que estamos mais ansiosos para obter do que Deus. E isso é um insulto, porque você não é mais espiritual que Deus. Então a questão é essa. Deus quer que você tenha um casamento realmente feliz. Será? E o que significa fé? Deus está mais interessado do que você. Isso é fé. Mesmo que você não esteja interessado, Deus está. E Deus está interessado em construir comunhão entre você e sua esposa. Mais interessado que você. Deus está ciente das pequenas coisas que podem causar problemas nesse relacionamento e comunhão. Ele está mais consciente do que você. Então, uma vez que você tenha um conceito adequado sobre Deus, isso é uma base boa para a vida de casado, isso também pode ver em Gênesis capítulo 3. Isso é que o diabo estava tentando colocar na mente de Eva. Ser algo na árvore do conhecimento. Olha como é lindo, como isso é atraente. É água na boca. Mas eu não quero que você tenha isso. Então qual é a implicação? Algo que é realmente bom para você, que você quer, e Deus não quer, então Deus não é um Deus bom, né? E uma vez que isso entrou na mente, ela perdeu a fé. E uma vez que ela perdeu a fé, ela desobedeceu a Deus. Se você entender isso, esse é o objetivo do diabo, fazer você pensar que Deus não está querendo te dar o melhor da vida, que Deus não está interessado no seu casamento. Se você realmente orar e clamar por Ele, Ele vai fazer muitas coisas, então Ele vai te dar algumas gotas de bênção. Se essa é a ideia que você tem, que eu tive tolamente durante a minha vida, e era uma vida miserável. E eu acho que essa é a ideia que muitos de vocês têm. É por isso que a sua vida e a vida de casado pode também ser bem miseráveis. Portanto, uma das coisas mais importantes que vocês dois, como marido e mulher, precisam saber é que tem um conceito correto sobre Deus. Se Adão e Eva tivessem... E eu acredito que Deus é um amor perfeito. Ele ama mais do que a gente pensa. Se Ele não nos diz para não fazermos algo, é porque nos faz mal.
Você diz para fazer algo é porque faz bem. Isso é acreditar que Deus é um Deus bom. Você sabe, muitos problemas são resolvidos. Ele diz para você perdoar imediatamente. Isso é o melhor de nós. Você acredita nisso? Você perdoa imediatamente o mal que seu parceiro fez, o que você imagina que ele fez. Deus quer que você faça imediatamente porque é melhor para você. Deus quer que você faça isso. Mas o diabo diz não. Ensina aí uma lição pro teu parceiro. Não perdoa assim direto, não. Essa é a tática do diabo. E alguns casais fazem isso e ficam fazendo joguinhos. E aí um parceiro vai pra cama tranquilo, ou o outro fica frio. E se você quiser destruir seu casamento, vai por aí. Se você quiser destruir seus filhos, também. Segue por aí. Mas se você realmente quer construir uma casa boa, um lar, lembre-se, tudo que Deus diz pra você é pro seu bem. Faça imediatamente. Veja, tem tantas coisas no casamento que podem trazer inquietação no lar. Precisamos reconhecer que marido e mulher são diferentes na forma como encaram as coisas. Veja, quando você é solteira, na maior parte do tempo, ou solteiro, talvez você não tenha tido muito contato com outro sexo, com homem, mulher, não é? Então, portanto, homens têm comunhão principalmente com homens e mulheres principalmente com mulheres, pelo menos aqui na Índia, né? E a nossa mentalidade fica de acordo com aquilo ali, com o nosso gênero, né? Com o nosso sexo. E aí a gente casa e descobre, por exemplo, que um homem tem tantas coisinhas em casa que incomodam a esposa e não te incomoda. E isso pode causar umas tensões, né? Um desconforto. Por que minha esposa se importa com essas coisinhas bobas e eu não me incomodo nem um pouco? Por que ela tá preocupada porque eu perdi 50 centavos ali quando comprei algum vegetal um pouco mais caro, algo assim? Isso não me incomoda nem um pouco, mas por que ela tá preocupada? Eu vou te dizer por quê. É porque ela é uma mulher, entendeu? Isso é tudo. Ela é uma mulher. E ela é atenta a detalhes. E não tem nada a ver com espiritualidade. Você acha que você é muito espiritual? Não é porque você é espiritual, é porque você é um homem. E isso também se aplica a todos os maridos e esposas não cristãos e ateus. Mesma coisa, Deus fez mulher diferente do homem e a mulher está preocupada com detalhes. Ela tem isso na natureza dela. E o homem não se preocupa, ele está preocupado com as coisas grandes. É a natureza sensível da mulher para poder cuidar dos bebês. Ela está programada assim. É a natureza dela. É assim que funciona. E é por isso que quando um bebê chora, o pai não tem a menor ideia do que está acontecendo. E a mãe sabe já meio que imediatamente. Porque será que é porque ela é mais inteligente, gente? Não. É porque ela tem um sentido interior que vem no mesmo pacote como se preocupar com pequenas coisas na casa. Então, se sua esposa fosse como você, ela seria uma mãe inútil. Então é por isso que você tem que lembrar que sua esposa é como uma mulher. E da mesma forma que uma esposa pode ter tantas ideias erradas sobre o homem. O cara ficou... Por que o homem fica tão tarado com sexo? É porque ele não é espiritual? Não, não tem nada a ver com ser espiritual. O homem, ele é programado assim. Você vai dizer, não tem nada a ver com a espiritualidade, gente. Se você não entender isso, você vai arruinar o seu relacionamento físico no casamento. E é um problema que eu vejo em muitos casais. A mulher espera que o homem seja como uma mulher e o homem espera que a mulher seja como um homem. Vocês vão ter problema para sempre, assim, né? Se tiver essa abordagem. Mas, se você conseguir se humilhar e dizer, bom, pelo menos no futuro, né? Alguma daquelas coisas que você não consegue descobrir no seu marido ou na sua esposa, apenas diga, deve ser porque ele é um homem, ou deve ser porque ela é uma mulher. Por isso que ele não consegue pensar nessas coisas. Se você entender isso e levar em consideração, vai resolver muitos problemas na sua vida. Não pense que isso tem a ver que vocês são iguais, né? Não pense que vocês... Porque vocês não são iguais. Vocês só
Vocês são não só fisicamente diferentes, mas emocionalmente também, de várias outras formas. Se você levar isso em consideração, é que nem supor que você seja um PhD, né? Um pós-doutorado, e se casasse com uma mulher sem nenhuma instrução. Tem um monte de coisas na maneira de pensar que vai ser muito diferente. Você não pode entender, mas é a mesma coisa entre homem e mulher. Uma mulher pode ser muito educada, mas ela é uma mulher. E um homem, seja ele educado ou não, é um homem. Então, esse princípio simples, se você entender isso, vai eliminar muito problema na sua vida. E quero dizer, quando a gente dizemos, eu quero amar o meu marido, eu quero amar a minha esposa, eu realmente acredito que você está sendo sincero, mas esperamos um pouco de compreensão sobre as diferenças entre homem e mulher. E é por isso que Pedro diz, deixa o marido viver de maneira compreensiva com a sua esposa, sabendo que ela é um vaso mais fraco, e que lhe dê honra. E por que algumas esposas querem ser o chefe da casa e controlar os maridos? É porque elas são as maiores idiotas do mundo. Elas não entendem que Deus não as criou para liderança. Qualquer mulher que tenta mandar no marido, eu vou falar abertamente, é uma idiota. Porque Deus não fez ela assim. É que nem um homem que está decidindo, eu vou tentar enterrar a criança na minha barriga. Ou criar a criança na minha barriga. O que você acha? Esse homem é um idiota ou não? Deus não criou um homem para produzir filhos na barriga. É a mesma coisa. Só uma mulher pode fazer isso. E só o homem pode ser o líder da casa. É como o ABC, é 1, 2, 3. Se você entender isso, em vez de tentar violar isso, você evita muito problema. Porque assim não funciona. E é por isso que eu digo, a Bíblia diz, deixa a mulher ser submissa ao marido. Ele pode ser menos instruído que você, mas é um homem. E Deus te deu a capacidade de ser o líder. Lhe deu a capacidade de ser o líder. Portanto, se reconhecemos essas diferenças, gente, acreditamos que muitos problemas serão resolvidos nesse assunto. Né? Caso contrário, se a gente não reconhecer, podemos tentar amar, ser paciente. E logo depois a paciência acaba, a gente fica nervoso e explode. Eu estou tentando responder algumas dessas perguntas aqui que vieram, ok? É assim que crescemos em consideração. Como é que eu posso ter um espírito manso e tranquilo? Pois bem, eu vou te dizer, a melhor maneira de transformar o nosso interior é olhando para Jesus. Jesus disse, aprenda comigo, porque eu sou humilde e gentil, manso. E eu sinto que, mesmo aqui na CFC, muitos dos nossos irmãos e irmãs não perdem tempo lendo evangelhos para ver como Jesus se comportou. Não gastam, não investem esse tempo. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs, que é muito mais importante do que a compreensão de todas as doutrinas complicadas das Escrituras. Mesmo que você não saiba se Cristo vai vir antes ou depois da tribulação, você não sabe aquelas coisas complicadas do Apocalipse ou da doutrina da igreja e tudo mais. Aprenda uma coisa. Uma coisa. Veja, que Deus deu as Escrituras para te mostrar Jesus. Como é que Jesus é? E, por exemplo, Jesus não era um legalista. Muitos maridos e esposas podem ser muito legalistas uns com os outros, alguma coisinha aqui. Não é assim que deveria ser feito, há um conflito, porque marido e mulher têm uma mentalidade legalista. Eles dizem, escrito isso aqui, não tente citar versículos para seu marido ou esposa. Essa é a maneira de destruir um casamento. Jesus não saiu por aí citando versículo para condenar pessoas. Não, nunca fez isso. Você sabe, uma vez eu preguei uma mensagem sobre legalismo, ser pior que adultério. Eu não creio que muita gente acredite nisso. Às vezes eu digo algumas declarações fortes para ver se as pessoas acordam. Se você é um legalista, você é pior do que cometer adultério. E eu vou provar isso para você. Houve um tempo que Jesus estava aqui, os fariseus estavam ali, e tinha uma mulher pega ali com adultério. E eles queriam apedrejar ela até a morte. E Jesus disse, bom, quem tiver sem pecado, de todos vocês, atire a primeira pedra.
E todos foram embora, condenados. Enquanto a mulher disse, eu não te condeno. Ele não condenou ela. Os legalistas foram condenados. E se você entender isso, que o legalismo é pior que adultério, você vai ter avançado. Certa vez eu disse no CFC que eu preferia que meus 4 filhos fossem viciados em droga do que fariseu. Qualquer dia. Porque não tem esperança para um fariseu, mas tem esperança para um viciado em droga. Eles podem se converter um dia. Eu não estou dizendo que eu gostaria disso, mas se você me der uma escolha, imagina que você tem filhos que sejam fariseus ou filhos legalistas, ou se você prefere que sejam viciados em droga. Escolhe a droga qualquer dia, qualquer hora. O fariseu não vai para o inferno e não vai escapar, gente. O viciado em droga pode ser salvo. Então, legalismo no seu casamento, toma cuidado. Ser meticuloso com pequenas regras de vocês que sintam as escrituras uns dos outros. Amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. A casa não deve ser um lugar onde a gente fica julgando um ou outro por causa de regra. Por exemplo, pregamos na igreja, isso é um clássico, né? Pregamos na igreja que não deve fofocar. E um dia sua esposa começa a fofocar com você como marido. Pra você. Bem, aí você vai citar um versículo pra ela, não deverás fofocar, ou algo assim. Eu não quero ouvir você não, vai pra outro lugar. Não fala comigo, vai pra outro quarto. Você pode até pensar que está sendo muito espiritual fazer isso, porque está obedecendo o que é a doutrina na igreja. Mas você não está, você está sendo um tolo. E eu vou te dizer por quê. Pensa assim, se a sua esposa estiver fofocando, é como se ela estivesse vomitando. Ok? Ela comeu algo que não caiu bem e ela está vomitando. E se ela não vomitar no seu colo, ela vai vomitar na casa de alguma outra irmã ou irmão. Diga o que é melhor. É melhor que ela vomite no seu colo e depois você vai, termina, se limpa no banheiro. O que você perde com isso? Essa é a maneira sábia de lidar com um companheiro que ainda não superou a fofoca. Em vez de ser como Jó, você sabe que o Jó disse à esposa? Não fale que nem uma mulher tola. Por favor, não siga a antiga aliança em busca de exemplos. Ser radical no Novo Testamento não é falar assim. Seja sábio. Suponhamos que ela queira tirar algo do peito. Ou talvez o contrário. Talvez você seja a pessoa espiritual, esposa do lar, seu marido seja fofoqueiro. Deixa eu vomitar no seu colo, né? Vai e se lava, gente. E você não participa daquilo, você não peca. Isso é sabedoria. É isso que eu quero dizer com não ser um legalista em casa sobre essas coisas pequenas. Você pode ter um bom relacionamento. Sabemos que simplesmente pedir desculpa, às vezes, não restaura um relacionamento. Pois é. Então, isso você pode seguir também como regra. Regra número alguma coisa. E você deve pedir desculpas. Eu acho que é uma atitude, né, gente? Não é uma regra. Às vezes a melhor coisa pra fazer é ficar quieto. Quando um dos parceiros estiver chateado, você não vai e julga, né? Talvez estiver um dia ruim, né? Pegou alguém atravessado. Foi um dia pesado. Gritaram com ele no trabalho, enfim. E aí chegou em casa e a esposa gritou com ele, foi demais. Eram coisas diferentes. A gente tem que levar essas coisas em consideração. Às vezes, a melhor coisa de fazer é ignorar, não ficar chateado, fazer concessões. Talvez ele ou ela tenha tido um dia ruim e eu queira suportar isso. E eu digo que a esposa é o vaso mais fraco, né? Então o marido tem que ser o vaso mais forte, né? Se você for um líder na sua casa, diga com todos os maridos, eu fico encantado quando eu ouço que a esposa deve submeter o marido, isso mesmo. Mas o que significa ter um marido ser um líder? Cabeça, deixa eu falar isso. Um líder como Jesus Cristo significa como um pastor que vai na frente das ovelhas.
Vocês viram isso em algumas estradas aí de Bangalore aqui? Que tem um mercenário que pega o chicote, né? Um cara que é contratado para cuidar das ovelhas. Ele vai dando chicotada para levar as ovelhas. Isso é um mercenário, né? E não é assim que um marido é. Não deve ser, né? Porque esses caras não são pastores. O pastor lidera na frente, pela frente. Eles não vão atrás dando pancada, né? E eu acredito que muitos maridos acabam sendo mercenários, né? Alguém contratado, terceirizado, né? Então, eles, mesmo pensando que são muito espirituais, né? Mas se ele não liderar pelo exemplo, for na frente de ser siga-me, como não perder a paciência, nem ficar chateado, nem usar palavrão, nem crítica, mesmo sob pressão, evitar falar palavras rudes. Pense nas palavras rudes que muitos maridos e esposas que se consideram muito espirituais falam uns com os outros. Não é quando você está ali nos seus momentos que você está bem guardado que você descobre se é espiritual ou não. É quando você tem um momento de descuido, né? Você sabe. É como quando Jesus diz: não seja hipócrita. Ele estava dizendo: não seja um ator. O ator está no palco, né, gente? Ele é muito cauteloso o que ele vai dizer. Mas é como se ele estivesse lá agindo como João Batista num determinado filme. Ele tem que agir de uma forma toda santa. Mas no momento que ele está desprevenido ali, quando ele está sob pressão, que a gente descobre se realmente é espiritual ou não. Não no momento que a gente está bem guardado. Não é amanhã de domingo na igreja. Esse é o último lugar para avaliar a tua espiritualidade. É no momento de descuido, né? É aí que a gente vê como a gente realmente é. E a velha história que a gente vê que aqui, por exemplo, na Índia, em 1962, quando os chineses chegaram lá no nordeste da Índia e capturaram vários segmentos do território do país. É uma história antiga aqui, né? Conhecida aqui na Índia. A gente perdeu aquele território e nunca mais a gente recuperou. Então, o exército indiano começou a se organizar. Começou a buscar roupas quentes e armas e tudo mais para lidar com aquele território frio. E eles não estavam preparados para lidar com aquilo, a verdade é essa. E por isso que perdemos um monte de território, que a gente nunca recuperou. Depois daquilo ali, a gente aprendeu uma lição, que o momento de se preparar para a batalha é antes. Então, tem um ditado aqui, que a gente aprende nas forças militares. Se você suar na paz, sangra menos na guerra. Quanto mais você sua na paz, menos você sangra na guerra. Então, quando as coisas estão tranquilas, esse é um momento de meditar em Jesus, ver como é que ele estava, ver se você está equipado para, quando ocorrer a batalha em casa, você poder ser um vencedor. E você pode ser um exemplo. Você pode ser um pastor. Então, nunca pare de meditar em Jesus. Ele diz: aprenda comigo, eu sou gentil e humilde, manso. Como reagir na provocação? E quanto mais você medita no que Jesus fez, faça isso o objetivo da sua vida, essa meditação. E se alguns de vocês tiverem problemas com isso, eu recomendaria que passassem 6 meses ali lendo só o Evangelho. Nada além na Bíblia, só os Evangelhos, 1 ano inteiro, meditando os Evangelhos, pensando: Senhor, me mostra como você veio aqui na Terra, eu quero ser que nem você. Desde os primeiros anos ali da vida cristã, foi isso que realmente me desafiou. Foi realmente a maneira como Jesus viveu na Terra. É por isso que eu me frustrei, que eu vi que a maior parte da cristandade era pessoas, mesmo pregando, né, pastores, que me guiavam no caminho, e eu ficava desanimado. E eu me desviava por algum tempo até que Deus se encontrou comigo, porque eles não praticavam aquelas coisas. Então, Deus me restaurou e me encheu do seu espírito. Então, eu quero te encorajar, que esse é o segredo da vida cristã, cara. Eu vou te contar uma vantagem a mais também. Olha só,
Quanto mais você vê como era Jesus, mais você fica preso às coisas que são... Você começa a ver... O que eu quero dizer é que você começa a ver erros na sua própria vida e não na do seu parceiro. Você começa a ver as falhas que você tem. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Pensa isso num termos de um relacionamento marido e mulher. Isaías 5. Seja lá o parceiro que for. A nação de Israel é o outro parceiro com Deus, né? Perdão, aí o profeta, que representa Deus, e a nação eram assim. E estava o profeta olhando para a nação de Israel e dizendo, em Isaías 5, o que ele estava dizendo é absolutamente correto. É que nem um parceiro, uma pessoa olhando para a esposa, olhando para seu marido, a esposa, e vendo tudo que está errado. Ele não está imaginando, ele está realmente vendo tudo que está errado. Então Isaías vê as coisas erradas em Israel. Isaías 5:8. Olha ali. Ai daqueles que acrescentam casa a casa e juntam campo a campo, compram todas as propriedades e fazem os pobres sofrerem. E ai daqueles que se levantam de manhã cedo para buscar bebida forte. No versículo 11. Essas não são as falhas do seu parceiro, eu só estou dizendo, é a atitude de ficar encontrando falhas. Falhas genuínas em Israel. Ele estava certo. E ai daqueles que se levantam de manhã cedo. E mais ali adiante, na versículo 18, aqueles que arrastam a iniquidade contando mentiras. Versículo 30, ai daqueles que chamam o mal de bem. Ai daquele 21, ai daqueles que são sábios aos próprios olhos, inteligente à vista deles. 22, ai daqueles que são os heróis, são grandes na bebida. Pense nisso, gente. Você olhando o seu parceiro e descobrindo 1, 2, 3, todos os defeitos do seu parceiro e vejo que eu realmente estou vendo corretamente. Você sabe, se eu perguntar a você, será que você consegue escrever 3 coisas erradas que você vê no seu parceiro? Eu acho que você vai responder na hora. E agora eu te digo, se você consegue 3 coisas boas que você vê no meu parceiro, talvez você demore um pouquinho mais. Essa é a nossa mentalidade. A gente está tão concentrado nas coisas erradas que imediatamente podemos escrever. Eu consigo dizer na hora que eu quero que a minha esposa mude. Ou eu quero que meu marido mude. Você pode dizer 3 coisas boas que ela faz. Leva mais esforço, né? Porque a nossa mente está assim. E está em primeiro lugar na nossa mente. É isso que eu estou tentando mostrar aqui, gente. E pelo sorrisinho no rosto de vocês, eu sei disso. Então, Isaías 6, vamos lá. Eu vi o Senhor. Então eu vi a sua posição e os anjos adorando. E ele dizia no versículo 5, ai de mim. Veja, algo mudou. Que está dizendo isso, é disso, aquilo. De repente ele se viu. Essa é outra vantagem de meditar na vida de Jesus. Você começa a se ver. Isaías pode ver agora a glória do Senhor apenas uma vez. Eu louvo ao Senhor. Pode ver a si mesmo. Eu louvo ao Senhor, cara. Eu consigo ver a glória do Senhor todo dia. Ele viu uma vez e ficou maravilhado. Eu vejo nas Escrituras. Imagina. Você vê ali alguma coisa na sua própria vida. Será que você... Ele viu a glória do Senhor no céu, né? Então vamos lá, diz ali versículo 8. Isaías 6:8. Agora você pode ir como meu representante e agora você pode ir falar com o meu povo. Vai, fale com essas pessoas. Versículo 9. Então você está pronto para ir falar com o seu parceiro, com a sua esposa, gente. Porque você tem a atitude correta. Porque você viu a glória de Jesus e viu a sua própria necessidade. E aí você fala. Enquanto que antes, você disse que estava certo.
mas você não tinha visto a glória do Senhor, nem visto a sua própria necessidade. Então, isso é um exemplo. Eu acredito que é isso que devemos ter em mente. Também, se você estiver um pouco chateado, se um de vocês estiver um pouco chateado e perder a paciência ou algo assim, é importante que pelo menos a outra pessoa permaneça calma. Porque às vezes eu quero dizer que você precisa de sabedoria aqui. Como eu disse, eu não estou fazendo leis. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Estamos na nova aliança, né? E não uma nova regra que você ouve aqui. Um versículo em Provérbios que diz, Provérbios 15, uma resposta gentil pode afastar a raiva. Uma palavra dura pode suscitar a raiva. Provérbios 15, 1. Então, lembra-se desse versículo, gente. Uma resposta gentil afasta a raiva. Então, a gente pode ter pensado que quando seu parceiro está com raiva, o melhor fazer é ficar quieto. É difícil dar uma resposta gentil. É mais fácil ficar calado. É claro que uma resposta gentil é melhor do que ficar calado. Porque ficar calado pode significar que você está reprimindo ali a sua raiva e que não se importa com o que a outra pessoa está dizendo. Mas uma resposta gentil significa que você está ouvindo seu parceiro irritado, tudo que ele está dizendo. O silêncio pode significar que eu não estou nem aí para o que você está dizendo. Mas uma resposta gentil significa, querida, eu escutei você. Me desculpe, eu quero aprender algo lá. Deixe-me tentar fazer melhor. Uma resposta gentil. Lembre-se também, queridos irmãos e irmãs, que nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Então, pode haver alguma verdade no que seu parceiro te conta. E se você ouvir, você vai ser uma pessoa melhor. Mas se você é o tipo de esposa, marido e mulher que assusta o seu parceiro ou parceira, de tal maneira que ele ou ela nunca te corrige. Por quê que nunca te corrige? Porque na experiência passada, o seu parceiro descobriu que sempre leva a algo ruim. Então não faz sentido corrigi-lo, porque vai piorar as coisas. Se você deu a impressão ao seu parceiro, por favor, não me corrija quando eu estiver chateado. Se você falar assim, talvez seja a melhor hora, né? Nenhum fazendeiro vai plantar semente quando tem uma tempestade, gente. Então existe uma coisa chamada época da semeadura, né? Todo agricultor sabe disso. Isso é não corrigir a pessoa quando está com raiva. Todo marido e mulher tem que saber qual é o momento adequado para compartilhar. E sempre se perguntem, você pensa que você acha que seu parceiro está igualmente? Você fica sozinho. Quando ele estiver sozinho, estiver tranquilo. Então eu diria que quando ele está aberto ali, receptivo ou receptiva, aí vale a pena você dar uma sugestão. Não apenas sugestão até, mas até uma correção. Se tem uma marca preta no rosto do seu marido, quando ele for trabalhar, você vai contar a ele? Eu espero que você faça isso. E se tiver uma marca negra na sua alma? É pior. Talvez você não diga, porque você está ofendido. Ele pode ficar ofendido, né? Então você não diz nada. É melhor ficar quieto. Cada pessoa deve saber, deve julgar essas coisas. Mas eu acredito que Deus pontuou a mulher para ser uma ajudante, né?
Ele fez Eva para ajudar Adão. A ajudante é aquela que ajuda. Ajuda o homem a se tornar um homem melhor. Da mesma forma, o marido é o pastor que vai na frente e mostra o exemplo, como pode liderar. Então, esses são alguns conselhos sobre relacionamentos, né? E a outra questão é melhorar a questão da comunicação, né? Como eu disse, tem uma diferença entre um homem e mulher. Um é homem e o outro é mulher, gente. Vamos reconhecer que há temperamentos diferentes, há características diferentes. Né? Então, basicamente, para resumir, existe, por exemplo, um temperamento extrovertido e um temperamento introvertido. Quer dizer, tem subdivisões aí. Mas eu vou manter só essas duas por enquanto. Existem umas pessoas assim mais extrovertidas. E o tipo de pessoa que o Senhor chama para serem evangelistas. Porque eles conseguem fazer amigo rápido. Eles falam com qualquer um, abrem conversa, assim. Não tem dificuldade, não são tímidos. E tem um temperamento um pouco mais introvertido. E não é um defeito. Deus talvez chama aqueles ali para serem professores, né? Para explicarem as coisas. São chamados para esse tipo de ministério. Não é que um seja melhor que o outro. E eu, sabe, quando eu cresci, eu basicamente era uma pessoa introspectiva. E eu costumava invejar o cara extrovertido, que dava um tapinha nas costas de um outro cara e falava, e aí, cara, que bom te ver. Ele vai e fala com qualquer estranho. E eu simplesmente não era esse tipo. Eu pensei, mas cara, eu queria ser assim. Eu poderia ser um cristão melhor. Mas aí eu li um pequeno livrinho que me ajudou muito naquela época. É chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, do Tim LaHaye. E a versão original do livro era muito boa. Hoje está ampliada, né? Eu não sei como é que tá, mas o que eu li ali foi uma lição muito importante. Que todo temperamento vem com pontos positivos e negativos. E foi isso que me ajudou. Eu achei que ser introvertido fosse só negativo e extrovertido era só positivo. E acho que muita gente ainda pensa assim. Mas eu sou meio reservado, quieto, não consigo me levantar, falar na igreja. Isso é meio ruim. Mas olha aquela outra pessoa, todo extrovertido e aberto, falando com todo mundo, fazendo amigo, com facilidade. Eu descobri que não é bem assim. Eu descobri que uma pessoa extrovertida pode até ter essa habilidade de fazer essas coisas, de aproximar as pessoas. Enfim. Mas, se você der algum trabalho para ele fazer específico, talvez ele não faça adequadamente. Ele não é meticuloso e fiel para fazer. Você vai dar e ele vai acabar esquecendo. E uma pessoa introvertida, ele pode talvez não fazer muitos amigos, muito relacionamento, mas se você der um trabalho específico para ele fazer, ele vai meticulosamente e vai entregar o trabalho na hora correta. Então, o que é melhor? Isso é uma virtude cristã. Se alguém te der um trabalho fazer, você fazer meticulosa com cuidado e devolver no prazo. Então, veja, ambos os temperamentos têm pontos positivos e pontos negativos. Forças e fraquezas. Assim, portanto, como marido e mulher, você tem que descobrir se sua esposa tem um temperamento diferente, talvez ela seja uma pessoa extrovertida. Ou se você for uma pessoa extrovertida, eu vou te contar como é que isso se relaciona com o casamento. É muito comunicativa, fala muito, fala, e não é assim. E esse tipo de pessoa pode não ser... Não pode ser não espiritual, né, mais carnal e tal. Mas eu já visitei, por exemplo, uma casa muito piedosa. Fiquei lá por 1 hora. A esposa falou 54 minutos. Eu falei 4 minutos e o marido falou 2 minutos. É uma verdade. E ela não fofocava, gente. Ela não falou mal de ninguém. Ela só estava falando escritura. Mas ela falava e chamava isso de diarreia verbal. Não é uma coisa boa. Você tem que ser cuidado disso. Mas é assim que algumas pessoas extrovertidas são. Então você pode descobrir que não fala tanto assim.
Ou do outro jeito, talvez você não fale tanto e seu parceiro fale muito, enfim, ou vice-versa, enfim. Mas tem pessoas que não conseguem, quer dizer, tem uma característica ali. E há uma diferença. O que eu estou tentando dizer, não fica tentando mudar outra pessoa para ser igual a você. Especialmente se seu parceiro for muito meticuloso, detalhista. Evite, aprenda a aceitar a pessoa como ela é. Sabe, quando as pessoas estão noivando para se casar, elas vêm até mim, e eu já falei isso antes, e eu desenho, eu traço essa imagem de uma casca de ovo, tá? Eu desenho um ovo, agora eu vou quebrar esse ovo, quebra ele com duas partes, e é claro que ele não fica cortado certinho, né? Ele quebra e fica ali com as arestas, né? Não fica duas metades perfeitas, fica um monte de parte borda irregular. Então tem uma parte irregular de um lado, do outro também, e eu desenho aquilo no papel para ficar bem claro. E é assim que vocês dois são, gente. Vocês têm um monte de arestas para serem aparadas. Então, os dois têm. Você vê o outro lado e você acha que está errado. Mas você também tem as arestas. Então, seja lá, um lado ele vai encaixar. Onde tem uma protuberância de um lado, o outro lado tem uma depressão. Então, encaixa uma coisa na outra. Onde tem uma ponta do lado, tem um encaixe no outro. E é assim que é. Você tem que deixar os pontos fortes e fracos. Você elogia os fortes. E você ignora os fracos. São duas metades, gente. Então, veja bem. Só vai encaixar. É uma ilustração. Por causa dessa maneira como as coisas são. Nenhuma ilustração é perfeita, né? É claro, mas ajuda a gente a entender como aceitar um parceiro. É fundamentalmente diferente de você. Não é ser carnal, né? Mas diferente comunicar e ser extrovertido, introvertido. Não há vantagem em nenhum dos dois. Você tem que entender que são características. Não tenta mudar isso. Tem muita coisa que a gente nasce com isso, né? Que nem a cor da pele. Então, a gente é nascido com uma cor dos olhos ou cor da pele e algumas características físicas. Você não pode mudar. É claro que você pode passar maquiagem, mas você não vai mudar. Mesma coisa a inteligência. Algumas inteligências são natas. Você pode fazer a pessoa estudar e se dedicar, mas tem uma inteligência básica que a gente nasce, um QI ali. Então você tem que respeitar essas coisas. Não fica tentando mudar o temperamento da pessoa. É melhor você ajudar ela com os pontos fracos. Porque a pessoa nasce daquele jeito. Por que você vai tentar? Você não vai tentaria mudar a cor da pessoa, a cor da pele de uma pessoa. Por que você vai tentar mudar o temperamento? E o Espírito Santo ajuda a gente a lidar com os pontos fracos. O Espírito Santo, ele sabe quais são os pontos fracos. Ele sabe cada um deles. Se ele vê que você é um evangelista, muito falante, extrovertido, o que é ótimo. Mas o Espírito Santo tem que controlar essa tagarelice, né? Controlar isso. Controlar talvez o seu modo desleixado. Uma falta de cuidado, às vezes. Quando te dá um trabalho para fazerem, faça e faça de maneira correta. Não deixa a outra pessoa no suspense, né? Imaginando, será que ele conseguiu? E de repente você vira e diz, eu nem comecei. Por que você não falou isso no início? Não posso fazer isso. Tudo bem. Não podemos fazer tudo. O Espírito Santo diz, eu mudarei seus modos desleixados e eu mudarei a sua tagarelice. Quer dizer, uma pessoa que é muito extrovertida e falante vai se tornar um pouco mais submissa, um pouco mais semelhante a Cristo, um pouco mais meticulosa. E o Espírito Santo ajuda a superar as fraquezas. Então, você pega a pessoa que tem dificuldade ali, dificuldade de fazer amigo, fica muito em casa. E aí o Espírito Santo diz, eu vou te mudar.
Eu vou deixar você um pouco mais alegre. Eu vou deixar você um pouquinho mais extrovertido. Não olhar para dentro o tempo todo e ficar deprimido. O Espírito Santo ajuda você a mudar o temperamento. E eu posso certamente dizer que o Espírito Santo me ajudou. Que eu não sou a mesma pessoa que eu era há 30, 40 anos. Quer dizer, eu não cheguei onde deveria chegar. Mas vejo tantas coisas que o Espírito Santo mudou em mim, sabe, pequenas coisas. Eu vejo tantas coisas. Quando eu jogo as chaves para minha esposa, eu tinha aquele hábito de jogar, que nem a gente tem nas Forças Armadas. E a minha esposa não é muito boa em pegar as coisas no ar. Mas ela percebeu aí, meu marido era militar, né? Vai demorar um pouquinho para ele superar isso. São pequenas coisas que nem essas. E às vezes a gente tem que permitir que o fato de algumas pessoas vão demorar para mudar a gente. Tem que ser paciente. Por exemplo, antigamente eu dirigia um carro. Quem estava aqui naquela época sabe que como é que eu dirigia no exército, né? Eu dirigia um Jeep militar e de repente virei civil. E eu dirigia do mesmo jeito. E surpreendentemente, em 46 anos eu nunca tive um acidente. Então Deus cuidou disso. Mas a questão é, muitas pessoas me diriam, irmão Zach, você precisa ter cuidado. Não é uma pista de corrida. E eu diria, sim, eu tenho que dirigir devagar. Mas não demorava muito. Se eu via ali um espaço entre dois carros, eu já me enfiava na frente. Então eu descobri que eu precisava trabalhar naquilo. E precisava mesmo. E eu suponho que as pessoas que olhavam para mim e pensavam assim, pô, esse cara nem ouve quando eu falo, que ele tem que falar mais devagar. Eu ouvia, mas mudar não era fácil. Não era fácil. Então aprendi algo com a minha própria experiência. Tem coisas que demoram muito para você, se você seguir por esse caminho por anos. Você se acostumou daquela maneira. Então você leva um tempo para mudar. Não, permita que esse tempo aconteça. Não diga assim, eu falei para você mudar ontem e você já não mudou ainda. Continua insistindo. E eu não estou dizendo isso como desculpa para não mudar. Tudo que eu estou dizendo é que lembre-se que leva tempo. E aqueles de vocês que estão tentando mudar, ainda não mudaram, não desanime e desista. Trabalhe nisso. Trabalhe nisso. Trabalhe em cima disso. E vai vir devagar, mas vai vir. Trabalhe no seu relacionamento. Então esses são os princípios que a gente tem que manter em mente. E quero dizer mais uma coisa, isso é muito importante também, algo que vem lá do Gênesis. Especialmente aqui no nosso contexto indiano, né? Diz, Adão e Eva se casaram, depois que... E Deus deu uma lei, né? Para a vida de casado, que não se aplicava a Adão e Eva, mas se aplicava a todas as gerações futuras. E está ali em Gênesis 2. Assim que trouxe Eva ao homem, algo aqui. E fez o homem numa costela. E o homem disse, eu gosto de parafrasear a Bíblia viva. Você conhece Adão? E olhou todos os animais do versículo 19. E todos os animais foram trazidos a Adão. Versículo 20. E ele nomeou eles todos. Gênesis 2:20. Ele deu nome para o gado, para os pássaros no céu. Mas para o quê? Nenhum deles era adequado para ser um acompanhante, um ajudante de Adão, a esposa. E você não era a leoa, nem a elefanta, nem a cadela. Adão olhou para todos aqueles parceiros um para um, o cachorro com a cadela, o elefante com a elefanta, o leão com a leoa, o tigre e a tigresa, todos juntos. E Adão foi o único que ficou de fora. O único que não tinha parceira. Eu disse, eu sou o único sem parceira, Senhor. Então Deus trouxe uma mulher para o homem. E na Bíblia Viva diz, versículo 23, quando Adão viu Eva, disse, é isso?
E muitas vezes eu tenho dito que é o que a gente tem que dizer para nossa esposa com quem nos casamos. É essa? Essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. Se você mantiver essa atitude, você vai evitar a pornografia na internet, você vai evitar ficar olhando para outras mulheres, você vai ter a essência do que é bom. Você nunca vai perder aquela admiração que você tem, que é a primeira coisa que você tem quando você vê, que Adão falou. E isso, finalmente, osso dos meus ossos, carne da minha carne. É o que ele disse. Quer dizer que isso é parte de mim. Não é uma pessoa separada, isso é parte de mim. Lembre-se que seu parceiro, uma vez casado, faz parte de você, tanto como a minha perna é parte de mim. A minha mão faz parte de mim. Então, minha esposa faz parte de mim. Não é algo que você pode... Quando as pessoas pensam em divórcio, eu digo, você já pensou em cortar o seu braço? Será que esse pensamento passa na tua mente? Não. Mesmo se tem uma infecção, você não diz, está infectado, eu vou cortar. Não, você coloca remédio e cura. Quantos de vocês sofreram uma lesão no braço e pensaram em... Nenhuma vez. Mas muitos maridos estão chateados. Tem um pequeno defeito na esposa e vice-versa. Não, o osso do osso, carne da minha carne. Isso é osso do meu osso, carne da minha carne. E até morrer, até onde morrer, nós somos um. Ou até Jesus voltar. E é assim que Deus fez. E seja se tem uma lesão, uma fraqueza no meu parceiro, o que você faz? Você não diz, isso é fraco, vamos cortar. Não, não. Tá fraco? Ah, vou fazer um exercício, tornar um pouco mais forte. O que as pessoas fazem quando tem um derrame? Nenhum médico diz, essa parte está toda paralisada, corta fora. Não, a gente faz fisioterapia, a gente coloca em funcionamento, a gente faz outras terapias. E a sua esposa é assim, você faz tudo o que você pode para melhorar os defeitos e as fraquezas. Se ela não é tão espiritual que nem você, como você gostaria, ok, mas é osso do meu osso, carne da minha carne. Pensa assim, é uma parte paralisada do seu corpo. Você precisa tratar e melhorar para tornar saudável. Então, outra coisa que eu quero dizer é a próxima frase. Porque agora somos um. Que somos um, ninguém entra entre nós. Especialmente os sogros, sogra, pai e mãe, né? E isso é muito importante, que é o comando aqui, o mandamento mais desobedecido em casamentos cristãos que eu vejo. É que um homem deixa seu pai e mãe e se apega à sua esposa. Isso aplica igualmente à esposa. Porque ela se tornou osso do osso, carne da carne. E isso não significa que você negligencie seu pai e sua mãe, mas que você os deixe comandar a sua vida. Quando você toma uma decisão, são marido e mulher que tomam essa decisão. Você sabe, quando nós nos casamos, esposa e eu nos casamos, a situação não era ideal, gente. A gente era pobre. Tão pobre que eu não dava para pagar nenhum aluguel de uma casinha. E aí não dá para dormir na rua. Então meu pai nos permitiu ter um quarto ali de 3x3 na casa. E não era ideal, eu não recomendo isso para ninguém. Mas o que você vai fazer quando você está servindo ao Senhor e não tem dinheiro? Portanto, minha esposa suportou muito mais do que eu as dificuldades naqueles primeiros anos. A gente morava naquele quartinho. E eu tinha deixado meu pai e minha mãe. Então, eu era obediente a esse versículo, mesmo morando na casa do meu pai. Muito mais do que pessoas casadas que vivem separadas, né, na sua própria casa, mas que ainda ficam ouvindo o pai e a mãe. Então, não tem uma separação. Tem a separação física, mas não tem uma... Então, aprenda com a experiência, gente. Acredito que o Senhor nos guiou um momento que eu não sabia disso naquela época. Eu não sabia lá. E foi para me treinar. Eu estava me levando para trabalhar nas aldeias e nas aldeias pobres da Índia. E a gente plantava igrejas. Muitas pessoas na pobreza tinham que viver com seus pais.
Se eu não tivesse passado por aquela experiência, como é que eu ia pregar para ele, gente? Eu não seria um precursor. Você não pode ser chamado para um ministério se você não for um precursor. Eu não fui chamado, talvez você seja chamado para trabalhar na cidade, mas não era o meu caso. Eu fui chamado para trabalhar na aldeia. Então Deus me treinou. 3 anos na casa dos meus pais. Mas eu aprendi isso. Você pode viver com seus pais e mães e ainda assim tocar sua própria casa. Esse é o conselho que eu posso dar aos casais pobres da aldeia no sul da Índia. Então, tem esse distanciamento emocional que é necessário. E eu vi tantas esposos e esposas que não têm condições de viver separado, mas que tomam a decisão de obedecer. E é assim que se constrói um relacionamento. Você decide o que vai acontecer. Você observa a ordem. Não quer dizer que você não vai ter cuidado com as suas esposas, com seus pais, né? Jesus, quando estava na cruz, mesmo na cruz, se preocupou com a mãe. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Ele esqueceu o sofrimento dele e ficou focado em Maria. E é claro que ele tinha 4 irmãos e irmãs ali que podiam ter cuidado, mas, ele era o mais velho. E ele, pendurado na cruz, estava pensando aí nela. Quem vai cuidar da minha mãe? João é crente, João vai cuidar. Irmãos e meus irmãos não são crentes ainda, eles não creem ainda em mim. E eu vejo esse tipo de preocupação, gente. No casamento lá em Canaã, ele falou para ela: mulher, o que eu vou fazer com você? Então é esse equilíbrio. Falar: mulher, o que eu vou fazer com você? E ao mesmo tempo ter aquele cuidado. Quem vai cuidar da minha mãezinha? Se você tiver esse equilíbrio, você vai ser um cristão verdadeiro. E vai ter a habilidade de construir uma casa que glorifica a Deus. Então eu digo, vamos orar, gente. Pai, nós nos curvamos diante de Ti e oramos para que a gente construa lares piedosos na nossa casa. Então, oramos em nome de Jesus. Amém.